Informação extremamente relevante. Não sei se vocês assistiram, mas o juiz Eduardo Apio, o ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, que estava descobrindo toda a podridão que foi montada ali pelo ex-juiz parcial Sérgio Moro e pelos seus asseclas, por uma outra juiz e também por procuradores, ele prestou uma entrevista importantíssima à TV Brasil. Uma entrevista ao jornalista Leandro de Moure. E antes de trazer a informação da PGR, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, complicou ainda mais a vida do ex-juiz curitibano, no caso em que ele acusa o ministro Gilmar Mendes de vender sentenças. Um vídeo foi gravado, a primeira turma aceitou a denúncia que foi feita e hoje Moro é réu e pode ir parar na cadeia. O Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, deu seu parecer forte, bateu no Moro pesadamente. Inclusive um recurso contra ele já foi negado. Já foi negado. Certo? Antes de trazer essa informação aí, por gentileza, coloca o vídeo aí do Dr. Eduardo Apio na entrevista, nesse trecho em que ele fala especificamente sobre a podridão da 13ª Vara quando ele chegou e encontrou o que ele encontrou ali. Por gentileza. Então, quando eu cheguei na vara, no início de fevereiro de 2023, a tradição recomenda, né, que a juíza substituta faça um briefing, no caso era a Gabriela Hart, faz um briefing dizendo quais são os processos importantes da vara, ou seja, passando o bastão. Isso não foi feito, eu tive contato pessoal com ela, tentei esse contato, ela adotou uma postura quase que hostil, não me passou nenhum detalhe sobre nenhum processo e eu comecei a tatear no escuro. Então nós temos sim, eu cheguei a visualizar várias interceptações telefônicas que eu não consegui ouvir uma a uma ou saber quem eram as pessoas que foram interceptadas. O fato é que, sim, nós tínhamos indícios sim, concretos de espionagem política no passado, na 13ª Vara. Eu não tive a oportunidade de ver caso a caso, porque fui removido da vara antes desse período. Mas em todas as outras grandes questões, eu consegui, navegando sozinho, navegando por instrumentos, já que os servidores da vara sempre foram hostis a qualquer iniciativa, sempre foram e são ainda hoje muito leais a Moro e Dallagnol, eu consegui retirar o sigilo dos processos mais importantes, quais sejam a conta bancária que chegou a acumular uma transferência de 5 bilhões de reais de dinheiro da União. Era secreto, sigilo do Moro imposto desde 2016. Isso era dinheiro dos acordos de leniência? De tudo, Leandro, desde multas pagas por partes, desde os 100 milhões de dólares devolvidos pelo Pedro Barusco, valores dos acordos de leniência foram os valores que de fato engordaram a conta, isso que algumas pessoas chamam de orçamento secreto do Moro. Cadê o Corregedor Nacional de Justiça, Dr. Luiz Felipe Salomão? Cadê o Dr. Luiz Felipe Salomão? Procuradoria-Geral da República mantém posição contra recurso de Moro e reforça a denúncia de calúnia do ex-juiz parcial contra Gilmar Mendes. Eu acredito que vocês se recordam, ou se recordem, do vídeo que foi publicado nas redes sociais, onde o Moro dizia, numa aglomeração, foi gravado por pessoas, que o ministro Gilmar vendia habeas corpus. Acredito eu se referindo ao HC impetrado pelo presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. O Moro entrou com recurso, a Procuradoria-Geral da República se posicionou a favor da continuidade do processo contra Sérgio Moro, porque o Moro afirmou que as provas não eram robustas, houve essa alegação por parte da defesa, houve também a questão que o Moro se desculpou a posteriori com o ministro Gilmar, e não adianta você cometer um crime e depois pedir desculpas. Então um ladrão de banco, por exemplo, ele rouba um banco, aí depois ele diz, rapaz, eu me arrependi, roubei o banco. Mas não devolveu o dinheiro, né? E mesmo que tivesse devolvido, tem que pagar. Eu estou dando aqui um exemplo, assim, uma ilustração bem clara, bem popular, para que as pessoas entendam. Em documento enviado à ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do caso, Gonet reforçou a denúncia apresentada pela PGR e recomendou a rejeição do recurso interposto por Moro. O recurso foi interposto no dia 11 de setembro, em forma de embargos de declaração, argumentando que não há provas da participação do ex-juiz no caso. Tem um vídeo dele e ele vem agora dizer que não tem provas. Realmente Moro é uma figura que pensa que as pessoas são idiotas. A denúncia formalizada em abril de 2023 foi aceita em junho de 2024 pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal de forma unânime. Desde então, a defesa de Moro busca reverter a decisão, alegando que o senador não tinha ciência da gravação e não pode ser responsabilizado pelas acusações. No entanto, para a PGR, o fato alegado pela defesa do Moro não tem robustez. O Moro pensa até hoje que o povo brasileiro acredita que as mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil ou que o que foi ali revelado foi editado. E quando você confronta e diz, vamos aqui quebrar o seu sigilo telemático, vamos pedir ao Telegram para a gente comparar aqui o que foi obtido pelo hacker e o que você tem na nuvem,
Ele foge. Não, eu apaguei, tudo eu apago, não tenho mais esse celular. Em nenhum momento eles tiveram a coragem de dizer que houve, vejam, que tudo aquilo foi forjado, né? O ministro Gilmar até ironizou numa discussão lá no Supremo Tribunal Federal, dizendo que se aquilo que foi colocado, se aquilo que estava sendo colocado ali não era verdade, de duas uma. Se não era verdade, o Delgatti Neto, o hacker, era um criador assim excepcional, porque criou uma clara e evidente que o ministro estava ironizando, né? Porque não existe explicação para aquelas aberrações de combinação. Olha, denuncia fulano, não denuncia agora, não recorre dessa decisão, a defesa do Lula já fez o showzinho dela. Cuidado, não ataca o Fernando Henrique Cardoso porque é um apoio nosso, não pode ser melindrado. Coisas assim terríveis. Crimes horríveis, horripilantes contra a magistratura. Tanto é que ele foi declarado suspeito, parcial no caso. Aí vem com essa agora. Não, me filmaram, eu não tive culpa. Porra, tu tava falando isso numa aglomeração para todo mundo ver e ouvir. Aí depois vem dizer, eu não vi a gravação é de terceiros, não tem provas. Não tem, você foi flagrado fazendo uma acusação grave. E outra, se o Supremo Tribunal Federal deixar passar impune o Moro, amanhã qualquer pessoa vai dizer que o ministro fulano de tal cometeu o crime de venda de sentença e vai ficar por isso. O Moro pode falar porque eu não posso também. Então o Supremo Tribunal Federal tem que moralizar isso, porque é uma denúncia grave. Se você tiver provas, aí você faz a acusação e prova. Olha aqui, vendeu a sentença. E o cara, eu tenho certeza que será empichado no Senado Federal. Né? Não sei qual é a punição para ministros do STF nesses casos, até porque acredito que desde a redemocratização nós não vivenciamos algo assim parecido de impeachment de ministro ou de punição para ministro do Supremo Tribunal Federal. Nossa solidariedade mais uma vez, nesse caso, ao ministro Gilmar Mendes. Esse ex-juiz suspeito tem que pagar. Pagar e pagar caro. Né? Eu espero que o Conselho Nacional de Justiça continue as investigações, ou se já estiver tudo ok, que entregue-as ao Ministério Público para que o Ministério Público possa entrar com ação.